Então, turma, vamos lá para o módulo 3. Né? A gente agora vai entender o que é uma ação, vimos ali a história da Bolsa de Valores, vimos a B3, e a gente vai agora ver um pouquinho sobre ações, o que é uma ação, por que investir em uma ação. Curtinho, mas a gente vai voltar a esse tema várias vezes. A gente volta a esse tema ações. Por exemplo, eu vou mostrar a vocês as nomenclaturas de ações mais na frente. Vamos falar sobre algumas nuances das ações. Mas, de um modo geral, aqui, como a gente está fazendo a parte introdutória, vamos trabalhar isso daí. O que danado vem a ser, gente, uma ação? O que é uma ação? Né? O pessoal fala tanto, ação, mas o que é uma ação? Uma ação, ela representa a menor parcela em que se divide o capital de uma empresa. Marcelo, tu explica de uma forma diferente, explica. Pega uma empresa todinha, parcela um bocado de pedacinho. Tudo que ela tem, divide entre a menor pedaço, então cada um pode comprar um pedaço. Quem manda na empresa? Quem tem mais pedaços. Tá? Então, se eu comprar 51% das ações da empresa, eu mando na empresa. A gente vai ver que tem dois tipos de empresas. As ações, as ordinárias, e temos as preferenciais. Vamos ver cada uma delas. Tá? Mas o intuito é você entender que a ação ela é um pedacinho da empresa. Você está se tornando sócio dessa empresa, viu? Mas sem algumas responsabilidades, quando você fala da preferencial, e com alguns direitos. Tá? Normalmente a gente negocia e compra as ações preferenciais. Então a gente vai estar trabalhando essa parte preferencialzinha aí, certo? Então a gente vai dar ênfase à preferencial, mas vamos também entender a ordinária. Então, entender a ação. O que acontece com o dinheiro da compra de uma ação? Porque uma empresa divide-se em pedacinho e colocação. Então, botei aqui. O que acontece com o dinheiro da compra de uma ação? Aumento de produção, aumento de tecnologia, aumento de funcionário, igual crescimento. Então, vamos ver aí. Para uma empresa, gente, pequena crescer, ela precisa de dinheiro, de capital, de financiamento. Porém, pegar financiamento com um banco é caro, é custoso, tem juros, né? E a empresa normalmente busca esse capital sem juros, onde? Dentro de um capital pouco, é um capital considerável, né? Não é um empréstimo de 10 milhões, 5 milhões, é uma coisa bem muito fora de um contexto de um empréstimo mesmo, de um banco emprestar esse valor. Imagina o valor de mercado da Amazon. Quanto custa a Amazon? Quanto custa aqui na nossa região, na época, o Bom Preço? Quanto custa a Maurício de Nassau, que é um conjunto de universidades do Nordeste todo e no Norte, eu acho? Pega esse valor todinho, divide no menor pedacinho possível do seu patrimônio, menor pedacinho possível, e vende às pessoas. As pessoas compram essas ações com uma finalidade, de ter lucro, e que essa ação, com o investimento que essas pessoas estão fazendo, ajudem a empresa a produzir mais, a ter mais funcionário, a ter mais tecnologia, e com isso cresça o seu negócio. O negócio da empresa vai crescer. A empresa, eu investi porque eu acredito que com esse dinheiro a empresa vai pegar e vai conseguir fazer novos investimentos em estrutura, tecnologia, pessoas, vai aumentar a qualidade da empresa, vai aumentar o tamanho da empresa e, consecutivamente, eu que comprei aquela empresinha bem pequenininha, humildinho, vou ganhar mais dinheiro porque essa empresa vai valorizar. E valorizando a ação que eu tenho, valoriza. Então, esses são os dois motivos da guerra entre Bolsa de Valores, entre investidor, pessoa física, investidor, e o dono da empresa. O dono da empresa quer capital barato. É esse o objetivo. E o objetivo do investidor é botar capital nessa empresa que ele acredita ser boa e ela, sim, conseguir
crescer mais e mais e valorizar as ações a fim que o investidor tenha lucro, ganhe dinheiro com isso, certo? Então, isso aí é o que acontece com o dinheiro na compra de ações. Tá? Então, a gente está entendendo aí o mercado de ação. Marcelo, é isso aí. Se eu for para algum especialista em ação, ele vai falar mais ou menos isso, às vezes com outras palavras. Estou mostrando a você uma forma mais fácil de entender, né? Colocando até exemplos mais simples. Tá? Então, a compra de uma ação de uma empresa, você está se tornando sócio. Eu falei agora, quando você compra uma empresa, gente, você se torna sócio dela. Aí eu pergunto a tu, você compra uma empresa falida, você compra uma empresa ruim, você compra uma empresa sabendo que ela tem uma dívida muito grande e não consegue pagar nos próximos 5 anos. Gente, a gente estudou índice de liquidez seca, patrimônio líquido, índice de endividamento, rotatividade de estoque. A gente vai rever aqui nessa disciplina. E é com essas informações que você pode fazer a compra de uma boa empresa. Tá? É com essas informações que você compra a empresa de uma maneira bacana, a ação da empresa. Então, Marcelo, onde é que está essas informações? Você lembra da Bovespa, da BM3? A B3, ela obriga a empresa, por ser uma empresa SA, que a gente também viu que é uma empresa SA logo no começo do livro, por ser uma SA, obriga a divulgar os seus balanços, seus demonstrativos de resultados, e essas informações você sabe calcular ou tem alguns sites esses dados. Então, você sabe que se a empresa tem um índice de liquidez seca bacana, ela tem como honrar os compromissos naquele período, ela tem um dinheiro no caixa para pagar as dívidas. Né? Então, essa empresa tem um bom indicador, você teria que ver outros indicadores. Então, esses indicadores associados com informações econômicas, gente, pode trazer muito benefício para você. Tá? Como investidor, pessoa física, certo? Então, é interessante a gente ter esse entendimento, certo? Esse entendimento é importante porque vocês vão trabalhar, de um modo geral, esse tipo de informação mais na frente, quando eu for falar, a gente falar. Então, comprar uma ação é ser sócio dela. Marcelo, então quer dizer que se eu comprar uma ação preferencial da Petrobras e eu posso ir para o Lava Jato, é porque eu não sou sócio da empresa, cair? Não, não é bem assim. Mas, em alguns casos, por exemplo, na ordinária, quando você tem um grande número de votos, esse sócio pode, às vezes, ter que honrar algumas coisas. Tá? Mas, de um modo geral, preferencial não tem esse problema, a não ser ganhar e perder dinheiro com a valorização, desvalorização e com parte do lucro. Tá? Então, essa aqui. Então, ao comprar uma ação de uma empresa, você se torna sócio dela, e, de certa forma, o acionista está investindo nessa empresa. Ou seja, é aquilo que eu falei, quando o dono da empresa decide colocar as ações à venda, te chama para ser sócio, e esse dinheiro é para ser reinvestido. Tá? Então, a gente eu gosto muito de tentar criar essa consciência em vocês. Para quê? Para que você saiba exatamente que você precisa ter conhecimento para investir na empresa. Marcelo, então quer dizer que a gente só investe em empresa boa. Não, não é bem assim. Eu, Marcelo, tenho uma estratégia que eu pego uma parte do meu dinheiro de investimento. Então, essa parte que eu tenho, eu compro ações que são de empresas ruins, empresas que fraudaram uma contabilidade, uma empresa que chegou à beira da falência e está tentando se recuperar. Por que eu faço isso? Porque é de altíssimo risco, mas também se essas empresas se recuperam, o objetivo de nenhuma empresa aí é a falência, mas também se essas empresas, eu dou uma estudada antes para ver qual é o real risco que acontece. Então, eu coloco um pedaço do meu capital que eu não preciso nessas empresas. Por quê? Porque na minha visão e na minha estratégia, quanto maior o risco, maior o retorno nesse tipo de ação, nesse tipo. Marcelo, tu bota todo o teu dinheiro ali? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive, eu boto dinheiro que eu não preciso. É o dinheiro que está lá, o dinheiro que eu nem conto.
Achei que eu perdi, então eu peguei R$ 5.000, por exemplo, e botei na Saraiva. E disse assim, eita, perdi esses 5.000. Ah, Marcelo, mas não é todo mundo que pode fazer isso. Concordo com você. Mas você pode comprar 100 ações da Saraiva por R$ 60. Você pode fazer isso, R$ 60. Aí a gente não está falando mais de 5.000, está falando de 60. Se essa ação sai de 60 centavos para R$ 10, pô, tu ganhou bacana. Acontece isso? Acontece. Demora, às vezes. Mas é a estratégia de você ficar, por exemplo, comprando Petrobras, está R$ 20 no dia, vai 22 no outro, volta para 20 no outro dia, vai para 19 no outro dia, volta para 21 no outro dia. Então, ao longo do mês, não valorizou nada, não desvalorizou nada, não andou. São estratégias que, com o tempo, você vai tomando. Essa é a estratégia minha, eu aconselho ninguém fazer antes de pensar e de estudar, mas eu estou dando um exemplo que eu me torno sócio de empresas também ruins. Tá? Mas o importante é você entender como é o mercado futuro da empresa, como é que essa empresa está. Você entendendo disso e tendo noção se está investindo numa empresa boa ou ruim, com ações boas ou ruins, é que a gente está conversando aqui, certo? Então, a gente viu que a ação é pequenininho, pedaço do patrimônio da empresa, e ela pode ser dividida em duas, que a gente estava falando agora, né? As ações ordinárias e as ações patrimoniais e as ações preferenciais. Qual a diferença principal entre as ações ordinárias e as preferenciais? As ações ordinárias, os investidores têm direito a voto nas assembleias. Vou explicar daqui a pouco. As ações preferenciais conferem aos acionistas o direito de participação nos resultados, dividendos, lucros econômicos da empresa, mas não possuem direito a voto. Então, gente, por exemplo, agora o presidente do Brasil quis trocar o presidente do Banco do Brasil ou o presidente da Petrobras. Ele pode fazer isso? Ele pode sim indicar a pessoa que vai ser o novo presidente. Pode demitir por ser um cargo de confiança e pode indicar. Essa indicação vai para o conselho. O conselho é quem tem as ações ordinárias. Os acionistas ordinários da Petrobras e do Banco do Brasil, por exemplo. Só que, por ser uma empresa mista e pública, posso estar aí falando mista e pública, mas vou explicar. Petrobras e Banco do Brasil, por ser uma empresa mista, é público-privada, porém o público tem mais ações ordinárias do que o privado. Então tem mais gente no conselho do que o privado. Ou seja, quem determina quem vai ser o presidente é a maioria do conselho, que é regido pelo governo. Principalmente o governo, nesse caso, o governo federal. Então, normalmente ele não perde nas assembleias e indica ali, passa pelo conselho o nome das pessoas. É mais ou menos isso, uma explicação tosca de ações ordinárias. Eu gostava, porque hoje em dia ninguém lembra mais. Mas nas novelas, tem uma hora que se reúne a galera e a galera diz assim, aquele engravatado, e decide quem vai ser o presidente da empresa. Pronto. Aquela galera que está ali naquele conselho são as ações ordinárias. Eu gosto de usar, você lembra que tem uma época que tem uma novela chamada, a novela não me lembro o nome, mas tinha Tony Ramos fazia o papel de Totó, e Totó foi e acho que era a fábrica de bicicleta, e o conselho votou que Totó ia ser o presidente da fábrica. Tá? O presidente, para algumas instituições, para ser presidente, tem um código de conduta, de formação, de experiência e etc. e tal, se encaixando nesses códigos de conduta, nessas exigências, a pessoa pode ir se tornando elegível, se submete ao conselho e o conselho aprova ou não. Tá? E a diferença para a preferencial é simples. A preferencial tem de lucro a distribuição de aproximadamente, normalmente, é uma praxe de 25% desse lucro da empresa vai ser distribuído pelos acionistas preferenciais, que têm ações preferenciais que não dá direito a voto. Tá?
Esses acionistas com preferenciais não têm direito a dizer quem é o presidente da instituição. Tá? Não tem direito a voto. Tá? Então, a principal diferença entre um e outro é essa aqui. Mas na frente a gente conversa um pouquinho sobre preferenciais e ordinários, mas esse é o básico do básico do básico. Certo? Que são dividendos, é uma parte do lucro do negócio. Ou seja, o lucro da empresa é dividido com os seus acionistas. Como os acionistas são os preferenciais, eles têm aí um pedacinho desse lucro. Tá? E eles têm, por obrigação de lei, recebimento na frente de todo mundo desses 25%, dessa distribuição do lucro. Tá? Como a empresa entra no mercado de ações, que a gente já respondeu, mas aqui eu estou falando o que ela deve fazer. Então, primeiro ela tem que ter um tamanho, né, inicialmente. Normalmente ela procura um banco de investimento. Esse banco de investimento vai moldar as exigências de se tornar os pré-requisitos de uma empresa SA, ou seja, normalmente é uma micro ou é uma grande empresa, normalmente é uma média para grande empresa. Essa grande empresa procura um banco de investimento, esse banco de investimento molda ela por pré-requisitos de uma SA, ou seja, tem coisas que não tem. Vou dar um exemplo. Não tem uma grande empresa não tem um conselho. Então, esse banco de investimento vai moldar e vai criar conselho, vai criar divulgação de balancete de 3 em 3 meses, essas coisinhas que são necessárias pela lei de uma SA. A gente viu no semestre passado quais são as exigências. É definido o preço e a quantidade de ações. Vamos dividir o patrimônio da empresa em quantas e qual é o valor da ação. O primeiro lote é definido pelo banco, mas depois, meu amigo, o valor é determinado pelo mercado. Existe um período de reserva de ação, as pessoas querem comprar, algumas pessoas, tal, se quiserem fazer investimento de reserva, podem fazer, algumas, determinadas empresas reserva para alguns investidores, outras abrem para vários, né? Daí, a gente tem, eu boto aqui Bovespa, mas leia Bovespa B3, tá? Início das vendas na Bovespa e depois passa por auditorias para saber se está tudo certinho. Então, esse é o formato de como uma empresa entra no mercado. Certo? Daqui a pouco a gente fala sobre o módulo 4.